Venezuela também um jogo desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho aqui da seleção brasileira. E aí os caras perderam a cabeça. Diga lá, meu caro Daniel Lian. O tempo fechou. E o Neymar discute agora ali com o Soteldo, jogadores de Brasil e Venezuela ali num confronto. Já chegou a turma do deixa disso. O Brasil deixou a desejar. Gol do Gabriel Magalhães, teve que ser de bola parada, né? Numa cobrança de escanteio do Neymar. E a Venezuela empatou com um belíssimo gol de bicicleta do Belo, né? O Eduardo Belo, jogador que entrou no segundo tempo. E o Brasil perde a chance de assumir a liderança das eliminatórias sul-americanas. É claro, o Brasil vai se classificar, tem tudo para se classificar, vão classificar-se diversas seleções, vão ser classificadas. E aí, com isso, a Argentina assume a ponta dessas eliminatórias. Mas o Brasil está na vice-liderança, vai agora para o Uruguai. Pode contar com todas as suas peças. Aqueles que estavam com o cartão amarelo não receberam aí o terceiro amarelo. E aí, por isso, poderão disputar a partida no Uruguai. Já a Venezuela vai receber a equipe do Chile, comemorando e bastante os jogadores da Venezuela, viu, meu caro Fausto? Márcio Reis, vamos passar a classificação nesse momento, após o término da partida entre Brasil e Venezuela, num jogo horroroso da seleção brasileira, onde os jogadores protagonistas, né, não fizeram absolutamente nada. O Brasil, eu sei que te decepciona muito isso e decepciona também a todos nós. O Brasil precisa mudar a postura. Já já você vai falar a respeito da seleção brasileira também, mas vamos passar a classificação das eliminatórias, meu caro Márcio? Vamos sim. Fim da terceira rodada das eliminatórias, primeiro passando os jogos, depois como que ficou esse posicionamento aqui na tabela. Colômbia empatou 2-2 com o Uruguai, o Equador venceu fora de casa a Bolívia por 2-1, a Argentina bateu o Paraguai por 1-0, o Chile venceu o Peru por 2-0, o Brasil em casa empatou com a Venezuela. Como fica a tabela? A Argentina primeira, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, 100% de aproveitamento até aqui. Segundo colocado o Brasil, que tem 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, chegando a 7 pontos. Terceiro colocado a Colômbia, com 5. Quarto colocado o Uruguai com 4. Quinto também o Chile com 4. Venezuela, sexto colocado com 4. Essas seriam as seleções, as 6 primeiras. Argentina, Brasil, Colômbia, Uruguai, Chile e Venezuela, que estariam indo direto para a Copa do Mundo. Na sétima posição, brigaria na repescagem o Equador com 3 pontos. Quem estaria fora? Paraguai com 1 ponto, Peru com 1 ponto e a Bolívia com 0 pontos. Não pontuou ainda nessas eliminatórias, meu caro Fausto. Ô Daniel Lian, o que aconteceu lá, Lian? Jogaram pipoca no Neymar agora. E o Neymar ficou bravo, hein? Com o torcedor ali, jogaram pipoca no Neymar. Os membros da comissão técnica também ficaram bravos por ali. Até tiraram ali a imagem, né? Mas jogaram pipoca no garoto Ney. Hoje ele não jogou nada. A única coisa que ele fez, que a gente viu, Vampeta, foi reclamar do começo ao fim. Hoje o jogo da seleção foi horroroso. E é engraçado que quando começa, o Vampeta até falava, né? Mas quando fizer o gol, muito provavelmente vai abrir a porteira. Mas quando começa do jeito que começou a seleção brasileira, fez o primeiro tempo que fez, dificilmente a gente ia ver uma outra postura da seleção brasileira e só piorou, mano. Você ressaltou muito a questão da tirista dos caras, do cansaço dos caras, mano. Sem ultrapassagem, seleção lenta, saindo lenta, achava que ia ganhar a qualquer hora, a qualquer momento, né? E toma um gol, que é um golaço. Né? Mas a gente sabe que a seleção vai estar na Copa do Mundo. Mas podia apresentar um futebol melhor, principalmente, né? A seleção não vai todo dia a Cuiabá jogar, né? Público lotado. Como você falou, sem outras capitais, talvez até a seleção tomasse vaia. Nossa, sem Belo Horizonte, São Paulo, até mesmo no Rio, provavelmente sairiam vaiados do estado, porque foi um jogo horroroso da seleção brasileira, né? Ô Daniel Lian, como é que você enxergou o jogo da seleção brasileira, a postura dos jogadores brasileiros que caíram facilmente em pilha e causaram confusão à toa também, meu caro Daniel Lian? Muito nervosa a seleção brasileira, jogadores apáticos, né? Os astros aí da seleção brasileira, aliás, o ataque bastante ofensivo do Brasil
com o Rodrigo, o Neymar, o Vini Júnior e o Richarlison, mas o Richarlison sumido no jogo, mesmo o Rodrigo. O Neymar até que no início apareceu um pouco, mas depois muito nervoso, discutindo. Não é para um jogador do gabarito do Neymar discutir tanto aí com seus oponentes. E o Rodrigo, né, também não apareceu na partida. Não sei se foi o calor, o que foi, mas o Brasil deveria tomar conta do jogo, jogando sob ali os aplausos da sua torcida. A torcida na Arena Pantanal acabou apoiando o Brasil o tempo inteiro, mas realmente deixou muito a desejar. Inclusive até como o Brasil não criava situações de gol, foi na bola parada que o Brasil acabou abrindo o marcador. E depois, aí o setor defensivo, também o setor de meio campo, acabou deixando ali o Eduardo Belo fazer esse golaço, né, na Arena Pantanal, um gol de bicicleta, e empatou, né? O Eduardo Belo que entrou no segundo tempo. Vamos ver agora qual vai ser a postura da seleção brasileira, a temperatura. Se a desculpa for a temperatura, no Uruguai não tem dessa, porque a temperatura, a previsão para o jogo do Uruguai na próxima terça-feira é de 12 graus no momento da partida. Antes dessa partida houve aí toda uma preparação, o Brasil treinou apenas no final da tarde, também houve muita hidratação, banheira de gelo, também muita água para os jogadores. Agora vamos ver contra o Uruguai, vai poder contar com todas as suas peças o técnico Fernando Diniz. Fausto. E vou apertar, e a parada é diferente, né? Contra o Uruguai, você vem de um empate contra a Venezuela e você pode perder para o Uruguai tranquilamente jogando lá. Sim, o Uruguai que tem jogadores aí espalhados nas grandes equipes do mundo. Você vê ali Valverde, titular do Real Madrid. Você tem jogadores no Paris Saint-Germain, Davi Nunes, titular do Liverpool, né? Tem jogadores importantes, o próprio Arrascaeta, que entrou hoje no segundo tempo, titular do Flamengo. O Uruguai que fez uma bela partida hoje contra a Colômbia, jogaço, né? Eu assisti à tarde, né? E o louco Bielsa tá lá, mete o time pra frente, né? O Brasil jogou mal hoje, mas os últimos resultados do Brasil pelas eliminatórias lá em Montevidéu, o Brasil tá sempre ganhando, né? Mas não vem de um empate contra a Venezuela, né? Não perdia, não empatava pra Venezuela. É isso que acontece, a coisa vai mudando. Aí você vem. Óbvio que o Brasil vai classificar. O Brasil classificaria se não entrasse em campo. Porque todo mundo vai pra essa Copa do Mundo aí. Agora, você empatar diante de uma cena. O que nos preocupa, e o Edivaldo, né? O presidente da CBF, Edinaldo. O Edinaldo falou o seguinte, Vampeta, é que eles estão preparando amistosos contra a Inglaterra, lá na Inglaterra, e tem mais uma outra seleção europeia também. E eu acho que faz bem, O Márcio, o que você acha a respeito disso? Eu acho que é importante o Brasil começar a testar, porque me preocupa, sim, atuações como essa que vimos contra a Venezuela pode acontecer perfeitamente numa Copa do Mundo, como vem acontecendo. Pode acontecer, é o calcanhar de Aquiles do Brasil nas últimas Copas, vencendo realmente as seleções europeias, não tem tanto enfrentamento, até porque pega só seleções sul-americanas. Então precisa desenvolver algum campeonato, alguma coisa precisa ser feita para o Brasil enfrentar essas seleções de um patamar que estão ou até no mesmo patamar ou até superiores, né? Então o Brasil, o que acontece nessa? Tem um começo de trabalho do Fernando Diniz. Então acho que o início do Brasil, 5-1 contra a Bolívia, todo mundo empolgou. Nossa, não precisa mais vir o Ancelotti, não precisa mais vir ninguém. O Brasil ganhou 5-1, tudo bem, mas pegou um adversário fraquíssimo que a lanterna do grupo não venceu ninguém. Jogou contra o Peru fora de casa e não jogou bem. Hoje pegou a Venezuela em casa e também não jogou bem. Então é uma seleção, mas o jogo de hoje foi realmente preocupante. A seleção brasileira jogou de uma maneira sem movimentação, sem vontade. Pareceu em muitos momentos que a seleção brasileira não tinha vontade. Jogadores apáticos, pensando que poderiam vencer o jogo a qualquer momento. Então, assim, foi um jogo muito ruim da seleção brasileira e a seleção venezuelana poderia ter vencido o jogo. Não foi nem só que o Brasil empatou. A Venezuela poderia ter vencido aqui, em casa. Então, assim, o Brasil precisa melhorar muito, claro, é o início de trabalho do Fernando Diniz, mas acho que não é ele que tem que ser cobrado nesse momento, sim os jogadores, que não conseguiram jogar hoje. Neymar foi muito mal,
O Vinícius Júnior, então, errou todas as tomadas de decisões do Vinícius Júnior foram equivocadas. Rodrigo também não jogou bem, apagado, não errou tanto quanto o Vinícius Júnior e o Neymar, mas ainda assim foi um jogador muito apagado. O meio de campo do Brasil não funcionou hoje também, então foi uma seleção que realmente, hoje, deixou muito a desejar. Mas também não é para pegar todo mundo e jogar no lixo, acabar com a seleção brasileira. Não é para enaltecer tanto quando venceu na primeira rodada contra a Bolívia, só eram os melhores jogadores do mundo, a seleção que ia ser hexa, e também hoje, porque empatou em casa também, que é para jogar todo mundo fora. É um trabalho que vai se formando, vai se consolidando ao longo do tempo, mas o que foi apresentado hoje não pode ser repetido durante essas eliminatórias, que foi uma seleção que não correu, que não teve vontade, que não demonstrou absolutamente nada que fizesse ser merecedora de vencer a Venezuela. As coisas precisam mudar, porque desse jeito, na próxima rodada contra o Uruguai vai perder. E se pegar a Argentina, vai tomar um sacode. A seleção da Argentina é uma seleção que corre, uma seleção que se entrega, que se aproxima, que briga o tempo inteiro, diferentemente do que aconteceu com a seleção do Brasil hoje. Pois é, e em relação a essa partida aí, o que dá para se esperar dessa partida, meu caro Vamp? O Brasil tem aí algumas peças, hoje perdeu o Danilo ali no primeiro tempo, né? Saiu machucado. Agora, o banco de reservas do Brasil hoje, o que poderia mudar aí o técnico Fernando Diniz para dar uma melhorada? Ó, tem o Lucas Perry, o Alisson, o Nino, o Bremer, são os jogadores que estiveram por ali, o Carlos Augusto, o André entrou, tem o David Neres, que é um jogador um pouco mais agudo do ataque, o Gabriel Jesus que entrou, tem ainda o Rafael Veiga, o Matheus Cunha, que também entrou no segundo tempo, o Gerson e o Ian Couto. Dá para mudar alguma coisa, Vamp, para tentar melhorar? Não, acho que, Leão, eu mudaria só para o próximo jogo. Eu começaria com o mesmo time e o Gabriel de Jesus no lugar do Pombo. E o Danilo já não vai poder jogar mesmo, vai ser o Ian Couto mesmo, né? E só mais uma coisa, né? O Pombo já não pode falar mais que não tá tendo oportunidade, né? Eu quero até saber de você. Porque é o terceiro jogo dele. Ele não tá fazendo absolutamente nada, não tá bem no seu time, né? Não tá numa sequência legal. Desde aquela declaração que ele deu, Lian, que a camisa 9 era dele. Bem, você pode bater no peito, mas é uma responsabilidade muito grande você falar isso de uma camisa de seleção brasileira. Aí muitos vão falar assim, pô, mas vocês querem jogador frouxo? Não, mas você tem que ter jogador com bom senso. Você não pode ter um Richarlison se sentir no direito de falar que a 9 ninguém tira dele, que a 9 é dele. A autoestima tem que ter limite, né, Lian? Tem jogadores em fase melhor do que o Richarlison, né? Enfim, ele não pode realmente falar isso, mas tem jogadores que têm atuações realmente mais efetivas do que ele vem tendo no Tottenham e na própria seleção brasileira. Tá muito apagado o Richarlison, agora ele começou a melhorar somente no Tottenham. E aí eu pergunto até a vocês em relação ao Tiquinho Soares, por exemplo. É um jogador, hoje é o jogador do Brasil, mas no futebol brasileiro eu acho que é muito cedo também, mas o que você acha desses jogadores? Porque é o que está se destacando no jogador brasileiro, no Brasil hoje. Mas não tem olhares a seleção brasileira para quem atua no futebol brasileiro. Nós temos aqui o Gerson e o Rafael Veiga. Poderia ter dado uma oportunidade ao Veiga, né? Pra gente ver, né? O Veiga pra ver também, eu queria ver o Veiga na seleção. Então, eu acho que o Tiquinho vai com calma, né, Lian? Não, é artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem que ser respeitado. Mas é que eu acho assim, a seleção brasileira, infelizmente, não sei se vocês concordam comigo, ela passou a exigir muito menos daquele que veste a sua camisa. Isso é um problema muito sério, cara. E aí é por isso que eu até perguntei pra você por isso, porque a gente falava aqui ao longo da transmissão que muitos jogadores são desconhecidos, quem é esse, quem é aquele. Então, a coisa tá meio nivelada por baixo na seleção brasileira. Tá bem nivelada. Você falou o banco de reservas da seleção brasileira aí, é algo assim. São todos jogadores bons em seus clubes, mas assim, se a gente não cobrar uma melhoria na qualidade dos jogadores brasileiros, a gente vai aceitar que a gente vai passar a ser uma seleção intermediária. É verdade. E não é mentira. A seleção brasileira hoje, ela é uma seleção intermediária, não é mentira mesmo.
A seleção brasileira não é uma seleção que chega e arranca suspiros. Apesar que, né, Vampeta, quase todas as seleções também... Eu acho, Foge, assim, que só tem uma seleção acima de todas, assim, o nível... Nem a Argentina que é campeã do mundo. Para mim, os melhores jogadores são os franceses. O resto, qualquer um pode eliminar. Tirando a França, ela também pode estar no dia ruim e ser eliminada. Mas você olhando as outras seleções... Brasil, Espanha, Inglaterra, Holanda, Itália, próprias Croácia, Suíça, Bélgica, tá tudo ali no mesmo nível. Mas se você for olhar pro futuro, você vê em outras seleções um potencial melhor que a seleção brasileira? Não atual. Você olhando pra garotada do futuro. A seleção portuguesa não vai chegar. Em Copa do Mundo não vai chegar, não vai ser campeão do mundo. Mas tem jogadores lá que no futuro me chamam mais atenção às vezes que jogadores brasileiros. Uma Suíça, você pega uma Suíça, pode eliminar qualquer seleção. Numa tarde, tô falando uma Suécia. Marrocos fez a Copa que fez aí, ó. A Argentina é campeã do mundo, mas você viu que a Argentina perdeu da Arábia Saudita, sofreu contra a Holanda, empatou jogos ali e na própria final mesmo, que foi uma das melhores finais de Copa do Mundo, a França não saiu barato, não. Foi nos pênaltis. A verdade é que o nível técnico do futebol mundial caiu, Vampeta. A verdade é essa, né? Mas a seleção, a nossa, caiu demais em relação às demais.